Ladies and gentlemen, this is ROB 1993. Welcome to Podvoar. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Podvoar. Hoje temos o privilégio de ter aqui connosco o Capitão António Alves e o Capitão Tiago Alves, da Força Aérea Portuguesa, pilotos de um dos nossos caças de eleição, o F-16. Neste episódio vamos estar à conversa maioritariamente sobre o que é preciso para ser piloto na Força Aérea e também um pouco da engenharia que está por trás destes aviões. Portanto, se alguma vez te perguntaste como é que será estar dentro de um F-16 e quais são os maiores desafios em pilotá-lo, fica por aí. Nesta primeira fase da nossa conversa, vamos abordar um bocadinho todo o processo de treino, assim como o cotidiano de um piloto e toda a logística que está por trás de uma missão aérea bem-sucedida. Capitão Tiago Alves e Capitão António Alves, muito obrigado por estarem aqui à conversa connosco e por nos darem um pouco do vosso tempo. Obrigado pelo convite. Seguindo um bocadinho este tema agora, como é que se tornaram pilotos dos F-16 e o que é que vos inspirou a seguir esta carreira? O percurso para ser piloto F-16 é igual para todos nós. Nós começamos inicialmente na Academia da Força Aérea, onde fazemos 4 anos de universidade, por assim dizer. Depois temos mais um ano do mestrado e isso conclui-se depois com o que nós chamamos de tirocínio, ou o estágio. O estágio nós aí basicamente voamos muito e vemos se somos qualificados ou não. Passado isso, temos que ir para na altura íamos para o Alfagete, agora vamos para os Estados Unidos, mas fazemos um curso de conversão para aviões a reação e depois desse curso então somos colocados no F-16. Eu falo por mim, desde pequeno que sempre quis ser piloto, só lembro de querer ser duas coisas, que era ou astronauta ou piloto, pronto, vim ter a piloto. Sim. E também talvez por familiares, a minha família tenho vários familiares nas Forças Armadas e no fundo foi isso que me fez querer ser piloto e vir para aqui. E como é que foi todo o processo de treino no avião e quanto tempo demorou mais ou menos? Em que fase do percurso é que começaram a pilotar? Quanto tempo demorou? Então, na academia, como o António já disse, nós começamos a voar desde muito cedo. Logo no processo de seleção, nós temos uma parte de seleção de voo. Ou seja, ainda como candidatos, com 18 anos, como se estivéssemos a concorrer a uma universidade, uma das provas de seleção é voarmos uma aeronave, o Chipmunk, o MK-20, aeronave da Academia da Força Aérea, e faz parte das provas de seleção ver a aptidão básica da pessoa para estar dentro de uma aeronave e aceitar instrução e conseguir voar e manipular o avião, voar basicamente. Ou seja, nós começamos a voar ainda antes de sermos militares, ainda antes de pertencermos à academia já estamos a voar. Depois, durante os 4 anos que fazemos a universidade, a Academia da Força Aérea, continuamos a voar a Chipmunk, mas é um voo não muito regular, ou seja, voamos com um grande espaçamento temporal. Contudo, no último ano, ou no 5º ano, no tirocínio, no estágio final do curso, vamos chamar assim, aí sim, aí fazemos cerca de 140 horas de voo, 140 horas de voo no Epson TB30. Também em Sintra, atualmente já está em Beja, nós fizemos ainda o curso em Sintra, e aí sim é o que nós chamamos mesmo o curso de pilotagem, é aí que aprendemos todas as técnicas, tudo o que há para saber sobre voar a aeronave. Para chegar ao F-16, todas estas etapas têm que ser completadas, não é? Para além destas do curso básico, ainda temos que fazer uma adaptação a uma aeronave avançada. Portugal, no passado, tinha o Alfagete, que era a aeronave de transição entre uma aeronave, vamos chamar básica, para uma aeronave avançada. Hoje em dia não tem, fazemos esta componente nos Estados Unidos. Mesmo depois dessa tarefa alcançada, desde essa qualificação alcançada, ainda temos que fazer a qualificação da F-16. Qualificação da F-16, para estarem prontos para serem pilotos operacionais, estamos a falar de 1 ano. Ou seja, desde teóricas, simuladores, qualificação básica da F-16, qualificação avançada da F-16, e para estarem aquilo que nós chamamos o Combat Ready, vão precisar de cerca de 1 ano. Realmente é um processo que valeu a pena, digamos.
vale sempre a pena, né? Quando é um sonho nosso, não interessa se vai demorar muito ou pouco, interessa que seja concretizado o objetivo. Um, Foi um objetivo que eu meti para mim mesmo, era uma coisa que eu queria alcançar e trabalhei sempre em sintonia com esse objetivo. É um processo demorado, é um processo longo, exige bastante, temos que abdicar bastante de muitas coisas, porque a aeronave, a missão, o estudo absorve muito do nosso tempo e da nossa pessoa, mas no final, quando nos sentamos no F-16 a voar, parece que tudo isso passou e tudo isso está mais do que justificado. Então, e agora que estão nesta. Pronto, já passaram todas essas fases, como é que é o dia, o vosso dia a dia, o dia a dia pronto, de um piloto de F-16? O nosso dia a dia não é nada monótono, é diferente todos os dias. E agora vai depender do tipo de missão que vamos estar a fazer, se é mais simples ou mais complexa, e dependendo da altura do voo, da altura do dia em que vamos voar. Se formos voar à tarde, por exemplo, nós vamos para a esquadra por volta das 9 da manhã, onde durante a manhã fazemos o planeamento de toda a missão. Depois temos 1 hora para briefar tudo o que vamos fazer, onde briefamos em detalhe tudo o que cada membro da formação, porque nós levamos sempre a informação do que vamos sozinhos, tudo o que cada membro da formação tem que fazer, quais é que são as responsabilidades de cada um, e, e depois do briefing vamos então para os aviões. Fazemos a missão, que há de ser por volta de 1 hora e meia a 2 horas, e quando chegamos, o avião grava tudo o que fizemos, grava todas as comunicações, tudo o que nós vemos nos nossos sensores, e tem posição de GPS também. Pomos tudo no computador e vamos analisar detalhe a detalhe toda a missão. E isto vai mais para o debriefing, que onde ser 2 a 3 horas de briefing, e vamos analisar tudo e ver onde é que podemos melhorar. E pegando neste tema dos dia a dias pouco monótonos, quais é que são os aspectos mais desafiantes num voo, neste tipo de avião, e que estratégias é que existem para estarem prontos para isso? A primeira coisa que me apraz dizer-vos é: pensem, nós vamos sozinhos dentro do nosso avião. Contudo, trabalhamos sempre a equipa, não é? Nunca estamos sozinhos. E esse é o nosso conceito. Ou seja, a pessoa que voa no outro avião é parte da minha equipa, e eu vou confiar que essa pessoa vai cumprir de uma forma exímia com todas as responsabilidades que ela tem, e essa pessoa também vai pensar exatamente o mesmo. Se nós voarmos os dois, não estamos à espera de perguntar se já está feita a tarefa. Então é assumido que a outra pessoa está a fazer. E depois, a informação que nós temos dentro do nosso cockpit, ela é muito complexa. Nós temos informação de diversos sensores, e só há uma cabeça dentro daquele cockpit a gerir esta informação toda. Portanto, nós temos de estar muito focados, temos que estar treinados para isso também, e temos de estar capazes de realizar aquela missão sem dúvida alguma, porque não é só a questão de eu realizar a missão para mim, é a outra pessoa que está ali a trabalhar comigo e que espera que eu o faça, ela quer que as coisas estejam feitas. E num ambiente de treino, obviamente é ligeiramente mais permissivo, contudo, nós treinamos como um dia eventualmente tenhamos que combater. Se estivéssemos num cenário de combate, as coisas não são tão permissivas, então não pode haver falhas nesse sentido. Ou seja, é um treino rigoroso. Todas as missões que nós fazemos, desde a mais básica à mais complexa, são rigorosas. Diria que esse é o ponto mais complexo da nossa missão. E tudo isso requer, ou seja, um trabalho constante e diário, e também nessa linha de pensamento desse trabalho constante e diário, eh, nós sabemos que pilotar um avião supersónico tem as suas limitações físicas. E quais é que são, digamos, que tipo de treinamento diário é que é requerido para simplesmente superar estas limitações? Por limitações físicas, eu dependo de não falar das forças G. Sim, acredito que sim. Nós temos, o F-16 faz diferentes tipos de missões, e nem todas elas exigem uma força G, forças G elevadas. A missão que nós fazemos, onde temos mais forças G elevadas, é o que nós chamamos de BFM, ou Basic Fighter Maneuver, que é onde basicamente levamos o corpo e o avião ao limite.
Para isso, nós temos um conjunto de técnicas dentro do cockpit para superar essas forças ou para nos ajudar a manter-nos superar essas forças. No nosso dia a dia, o que temos que fazer é temos que tratar de ir ao ginásio, fazer basicamente exercícios de ginásio para que possamos superar essas forças. O perigo dessas forças, e caso nós não tenhamos treinados, é que com a força G o que faz é que faz com que o sangue saia do cérebro para a parte descendente, para os membros inferiores do nosso corpo. E sem sangue no cérebro, o que vai acontecer é que vamos desmaiar. Vamos entrar vamos entrar em G-LOC, que é G Loss of Consciousness. E o que pode acontecer é que podemos não recuperar os sentidos a tempo e se o avião estiver apontado ao chão, vamos bater sem nunca darmos conta. Ainda há bocadinho estávamos a falar, quando eu perguntei quais é que eram os aspectos mais desafiantes do voo, começaram-se a falar da confiança que é importante ter no colega com que estamos a realizar a missão e seguindo o que foi dito, como é que é feita a comunicação e a repartição do trabalho no ar entre os pilotos? E qual é que é a importância do trabalho em equipa no desfecho desta missão? Então, primeiro, o trabalho em equipa, por muito que eu vou sozinho dentro de um avião, o trabalho em equipa é das coisas mais importantes que nós temos na nossa missão. Vocês nunca vão ver um avião, um F-16 ou um avião de caça a ser emprego taticamente sozinho. Normalmente estão pelo menos 2, idealmente vão estar sempre 4. Se me permitem, o brilhantismo de voarmos informação na nossa casa é que cada um sabe exatamente o que é que tem que fazer. Cada um estudou, foi treinado, foi briefado. Toda a gente sabe o que é que vai fazer naquele dia, naquela hora, naquele momento. E esta é a parte bonita de ver as missões. Eu não preciso que o meu ASA ou que o meu flight lead me esteja constantemente a dizer se já fez ou o que é que eu tenho que fazer, independentemente da posição onde eu esteja, porque tudo está escrito, tudo foi treinado e tudo foi briefado. Uma missão bem planeada, bem briefada e com pilotos bem treinados, vocês vão ouvir muitas poucas comunicações. Toda a gente sabe exatamente o que é que tem que fazer, com os sensores que temos também a bordo, que nos permite perceber também o que é que cada um já fez, o que é que deixou de fazer. Portanto, não exige, o que eu quero dizer é, não exige um volume de comunicações acentuado. Não sei se as pessoas pensam que nós estamos sempre a falar nos rádios. Não, nós evitamos falar nos rádios. Ou seja, não é preciso. Se cada um tiver a fazer a sua tarefa, quase que ninguém fala nos rádios, a não ser para uma alteração do plano inicial. E esse é o nosso trabalho em equipa, é o brilhantismo do nosso trabalho em equipa. E como é que são definidas as posições dos pilotos nas missões? O capitão estava agora a mencionar que, dependendo do dia, a função que está a executar como piloto pode ser diferente. Como é que isso é definido? Então, nós temos a nossa qualificação, não é? Nós temos várias qualificações, podemos ser desde asas, flight leads ou force ship leads. Meaning, ou que significa que eu sou um asa, preciso de voar com alguém que me possa liderar, taticamente, né? Ou seja, essa pessoa pode liderar até 2 aviões, ou então um líder que pode liderar até 4 aviões. Pronto, e nós temos essa nossa qualificação, ou seja, para obtermos essa qualificação temos cursos temos que passar, somos avaliados por pessoas mais experientes, obtemos essa qualificação. Eu sendo um force ship lead, sendo um líder de 4 aviões, eu posso voar a número 1 de 4 aviões, mas também posso voar a número 2, a número 3 ou a número 4. Se eu for um líder só de 2 aviões, obviamente só posso voar com um asa, ou então posso mesmo eu ser asa. Se eu tiver a minha qualificação como asa, que é a qualificação, vamos chamar mais básica, após acabar toda a qualificação da F-16, a minha única função possível numa formação é como asa. Ou seja, se eu for o mais qualificado, posso fazer qualquer uma delas. Se eu for o menos qualificado, só posso ter aquela.
Depois, aquilo que nós fazemos diariamente é distribuir de uma forma igualmente por todos, durante a semana ou durante o mês, as posições em voo para os mais e menos experientes de uma forma equitativa, de forma a dar experiência igual a toda a gente. E é assim que nós dividimos as funções em voo. É incrível o que o capitão Tiago Alves acabou de referir sobre o volume de comunicações ser bastante baixo, porque, querendo ou não, por mais que até nós que estamos em engenharia aeronáutica e adoremos aviões, muitos de nós não tiveram essa experiência, ou seja, a experiência de voar e digamos que até possam nunca vir a ter. É completamente diferente daquilo que nós vemos, já era de esperar, mas é completamente diferente daquilo que nós vemos nos filmes, por exemplo, em que o volume é sempre a mudar, sempre coisas assim à pressa e tchanã, e realmente é engraçado ver essa diferença. Sim, mas atenção, os filmes também retratam uma parte da realidade. Há alturas em que as comunicações são rápidas, à pressa e bastante frequentes. Aquilo que estamos a dizer é, numa missão que corra tudo muito bem, entre nós, estamos a falar entre nós. Atenção que nós temos 2 rádios no nosso avião. Um deles é para falarmos com toda a nossa flight, com todo quem está a voar connosco, e o outro rádio é para falar com o controlador aéreo tático, vamos pôr assim. As comunicações com o controlador tático, essas são mais frequentes, mas dentro da nossa formação, se tudo correr bem, não são como nos filmes. Ok. E agora, sem ser a parte de comunicação e do trabalho de equipa, que outras características é que sentem ser importantes, aliás, são importantes para o sucesso de uma missão, sem ser o trabalho em equipa? Essa pergunta é difícil, porque o sucesso para a missão baseia-se fundamentalmente no trabalho em equipa. Tirando o trabalho em equipa, é a preparação que nós temos de ter no chão para o que vamos fazer. Cada missão tem o seu objetivo e cada missão tem uma preparação específica que temos que seguir e temos que brifar. Se estivermos preparados teoricamente, ou seja, se soubermos tudo o que é para fazer, se for bem brifada a missão, isso será um passo em frente para que a missão corra bem. Mas é que o trabalho em equipa é mesmo fundamental. Se não tivermos trabalho em equipa, não vai funcionar. E poderiam descrever alguma missão ou algum momento memorável em que fizeram parte durante estes anos de carreira? Já tivemos algumas missões, eu e o capitão António Alves já levámos juntos há algum tempo, desde experiências antigas noutras aeronaves. Neste fórum e daquilo que eu vos posso contar. Então, já tivemos os dois numa missão operacional, em que tivemos que responder, ou seja, estamos a falar de aviões armados, cenário operacional, em que estávamos a executar uma missão NATO e estávamos com uma prontidão mais reduzida, ou seja, estávamos prontos para descolar em 15 minutos e fomos ativados pela campainha, como nós lhe chamamos, ou seja, com o nosso sinal de alarme, descolamos e fomos realizar a missão que nos foi incumbida, vamos por assim. O capitão António Alves era o meu flight leader, ou era o asa dele, na altura, e enquanto estávamos a ir para o sítio onde tínhamos que ir, o meu avião teve alguns problemas e algum do combustível que estava nos tanques externos ficou preso nos tanques externos, vamos por assim. E eu fui aos rádios e disse qual é que era o meu problema. E ele, ok, vamos ver o que é que vai acontecer. Vai olhando para isso, enquanto isso eu vou fazer isto. Podem ver o trabalho de equipa aqui sempre a funcionar, que eu avisei, obviamente, ele tem que saber o que é que está a acontecer. Estamos os dois a pensar nisso, mas estamos sempre também a olhar para a nossa missão. Felizmente conseguimos fazer a nossa missão, chegámos ao sítio onde tínhamos que chegar, fizemos o que tínhamos que fazer. Entretanto, o problema do avião resolveu-se naturalmente, o combustível deixou de estar preso e voltamos. Mas foi daquelas boas histórias para o final do dia contarmos um ao outro. Olha, num cenário operacional tivemos isto e isto, e tivemos que estar a pensar se isto ia correr bem ou correr mal. Portanto, resolve-se tudo assim num cenário de calma. E Sim. pronto, e redirecionando agora a temática para um campo um bocadinho mais técnico,
que penso que seja do interesse de muita gente que está a ouvir o podcast neste momento. Preparamos aqui algumas perguntas mais técnicas sobre o F-16. Uma delas, como é o sistema de controle do F-16 e que possíveis modos utilizam em diferentes contextos de voo? Como é que é feita esta gestão? O sistema de controle do F-16 é o que nós chamamos de fly-by-wire, ou seja, nós não temos intervenção direta nas superfícies de voo. Nós temos o stick onde aplicamos força e é a partir dessa força que o computador vai mover as superfícies de voo. Com isso, o F-16 tem 3 modos de voo. Um que é o voo normal, ou seja, tudo o que os inputs que nós dermos no stick é o que estamos à espera que o computador faça para as superfícies de voo. O outro é quando estamos para fazer air-to-air refueling e para aterrar, ou seja, os inputs que nós damos vão se transmitir em inputs mais suaves nas superfícies de voo para o avião ser mais estável. E tirando isso, temos um outro modo que é de emergência, que é o standby gains. O que vai funcionar é exatamente como se estivéssemos ou a aterrar ou a fazer air-to-air refueling, onde os movimentos vão ser muito mais suaves para evitar grandes oscilações. E estes são os modos que nós usamos, ou que o F-16 tem. E que tipo de armamento, aqui numa componente mais bélica, que é o F-16, né? É que o F-16 pode transportar, até em situação de treino mesmo, pronto, e de combate? Então, a primeira coisa que eu quero referir, o F-16 pode simular todo o tipo de armamento sem sequer o levar nas asas. Ou seja, nós no nosso dia-a-dia, eu consigo estar a simular que tenho mísseis, consigo estar a simular que tenho bombas, e tirando o peso e a performance do avião, que essa não vou dar a simular, obviamente, tudo o resto é igual. Ou seja, eu não sinto, obviamente, a bomba ou o míssil a sair, mas tudo aquilo que eu vou ver nos computadores que tenho à minha disposição, em todos os ecrãs, é exatamente igual. Para além disso, nós podemos ter bombas de treino e fazemos uso delas, porque nós temos que fazer anualmente o nosso treino de largada de bombas e temos umas bombas mais pequenas que simulam as bombas maiores, e que vamos anualmente à carreira de tiro, em Alcochete, e largamos esse tipo de bombas. Bombas reais, bombas ou armamento real que nós podemos usar. Temos 2 tipos de mísseis. Temos um de médio alcance e temos um de curto alcance. O de curto alcance é um míssil infrared. Basicamente é um míssil que vai atrás de uma fonte de calor, pelos nossos procedimentos, mas a partir do momento que disparamos o míssil vai atrás de uma fonte de calor. Mas é um míssil de curto alcance. O nosso míssil de médio alcance é diferente. Aí sim nós precisamos de usar o radar do avião, temos que disparar o míssil e depois eventualmente o míssil vai ativar o radar dele para ir atrás do target, para ir atrás do alvo. No que toca a mísseis ou ar-ar, é o que nós temos. Temos obviamente o canhão. O canhão serve para luta a curta distância. E o canhão que nós temos tanto pode ser usado para ar-ar como para ar-chão. Numa componente de ar-chão, temos bombas que podem ser largadas por gravidade, ou seja, não tem qualquer tipo de guiamento, não tem guiamento GPS, não tem guiamento de nada, é apenas uma questão de balística. O nosso computador calcula a balística da bomba e nós largamos a bomba e ela cai no alvo. Depois temos bombas GPS e temos bombas guiadas por laser e temos também uma bomba que tem estas 2 capacidades. Pode ser guiada por GPS ou guiada por laser. E todos os sensores do nosso avião permitem o emprego destas bombas. Atualmente já começamos um processo de aquisição de mais armamento, de outros tipos de mísseis e de bombas, mas estas são as capacidades que temos atualmente no F-16. E durante o voo, a partir dos sensores e computadores a bordo, que informação é essencial ser recebida e estar atento? Essa informação vai depender do tipo de missão que nós estamos a fazer. Se estamos a fazer a missão ar-ar só, a informação é importante, nós vamos ter
queremos ter é a informação do nosso radar. Ou seja, nós temos que o nosso radar temos que ver onde é que estão os aviões da força opositora, de maneira a podermos empregar o armamento a arar e destruir a força opositora. Para além disso, para além do radar, que é a nossa fonte primária de informação, podemos também ter uma coisa que nós usamos que é o que se chama Link 16, que nos permite mostrar onde é que estão todos os elementos da nossa formação e ter alguma ideia do que é que eles estão a fazer. Isso vai nos ajudar bastante no ARAR. Quando estamos a fazer ataque ao solo, o nosso maior sensor é o nosso Targeting Pod, que basicamente é uma câmara gigante em que tem zoom, tem infravermelho e conseguimos fazer designação de alvos com esse Targeting Pod. Com esse Targeting Pod também fazemos o guiamento de munições por laser. E parece que são esses sensores mais importantes que nós vamos usar. E agora um pouco mais daquilo que nós estudamos na universidade, aqui fora, em Engenharia Aeronáutica. Nós abordamos certas características essenciais ao desempenho de voo e à otimização do voo. E como é que é feita a gestão do peso, pronto, de combustível, e também que táticas existem para permitir a concretização dos objetivos sem que estes fatores influenciem a emissão, ou seja, sem que o peso, sem que até mesmo o combustível, tudo esteja em concordância. É preciso uma gestão muito certa, muito precisa. O conceito de mass and balance, ou massa centragem, né? Num avião de caça, ou tudo que sejam aviões single pilot, vamos chamar assim, aviões que sejam mais versáteis, o conceito de mass and balance não é que não seja um problema, mas não costuma ser um problema para o piloto. O nosso avião pode operar com muito diferente tipo de armamento, ou seja, pensem assim, eu se tiver um avião limpo, ou seja, se eu não tiver tanques externos, se eu não tiver mísseis, o meu avião tem um peso. Mas se eu começar a pôr 4 mísseis, se eu começar a pôr um targeting pod, a tal câmara que o capitão António Alves falou, se eu começar a pôr um jammer para fazer guerra eletrónica, mais bombas, o avião vai ficar com um peso completamente diferente. Ou seja, são criados automatismos quando as máquinas são desenvolvidas para evitar que o piloto tenha que fazer mass and balance constantemente. Porque quando largar a minha bomba eu vou perder 1 tonelada. Se eu levei uma bomba de 1 tonelada, né? E não consigo estar em voo a calcular qual é que é qual é que é a minha nova margem estática. Não consigo estar a calcular qual é que é a minha corda naquele momento, né? Eu tenho que continuar a voar o meu avião. Então nós no F-16 aquilo que fazemos é, nós temos 2 tipos de configuração no avião. Aquilo que nós chamamos o CAT-1 ou CAT-3. CAT-1 normalmente, e para pôr isto de uma forma simplista, é uma aeronave limpa, uma aeronave leve. Uma CAT-3 é uma aeronave mais pesada. E esta é quase a única definição que nós damos ao avião daquilo que nós estamos a voar. Depois, a gestão do combustível, para nós, no nosso caso específico, é apenas uma questão de termos combustível suficiente para fazer a missão ou não. Nós não estamos constantemente a calcular qual é que é o novo centro de gravidade da aeronave, quando estamos a perder combustível. Temos sim uma condicionante, que é o F-16 tem a capacidade de ir até aos 9.3 Gs, contudo esta capacidade não é com qualquer tipo de configuração, depende do combustível, depende de qual é que é a configuração da aeronave. E isto é uma preocupação nossa. Ou seja, quando eu estou mais pesado, a minha aeronave não tem tanta capacidade de fuselagem de suportar tantos Gs. Quando a aeronave está mais leve, aí sim já consigo ter uma performance com mais Gs sem danificar a infraestrutura da aeronave. Isto depende de aeronave para aeronave. Por exemplo, o F-35, a aeronave de quinta geração que está muito em voga agora, já não tem tantas limitações de peso de combustível, já foi desenhada de uma forma diferente. Mas nós não calculamos qual é que é o braço de força, nós não vamos calcular se eu tenho mais peso atrás ou à frente. Não, nós temos automatismos no avião que nos permitem isso. Se eu tiver, obviamente, uma bomba do lado esquerdo e do lado direito não tiver, eu tenho que calcular, por exemplo, se posso aterrar assim ou não.
ou se tem que largar a outra bomba também, percebe? Mas é mais a uma base de checklist, não vamos tão profundamente a cálculos de peso ou de massa and balance. Ok. E tendo o F-16 sofrido alguns avanços tecnológicos ao longo do tempo, podem dar alguns exemplos de novos dispositivos ou inovações que foram colocados nas aeronaves para que se mantenham ao par da aviação militar moderna e que efeito sentiram que teve nos pilotos? Sim, eu posso dar alguns exemplos. Um dos exemplos é o Link 16, como já vos tinha falado, que aquilo nos dá é uma situação conscienciacional de todo o campo de batalha. Ou seja, nós sabemos, com o Link 16 sabemos onde é que estão os nossos amigos, sabemos onde é que estão os nossos inimigos e o que é que cada um está a fazer. Para além disso, também como vos falei do Targeting Pod, também é uma grande ferramenta para tudo o que nós fazemos de apoio a forças terrestres e a destruição de alvos no chão. A grande diferença que está a acontecer agora do F-16 já para os aviões de quinta geração é a fusão destes sensores todos. Ou seja, nós quando estamos no F-16, se quisermos designar um alvo ARAR, temos que ir com o nosso radar e designamos o alvo ARAR. Se quisermos designar um alvo a chão, normalmente usamos o Targeting Pod e designamos e conseguimos assim designar o alvo no chão. O que os aviões de quinta geração fazem é, na designação dos alvos ARAR, por exemplo, ele faz quase automaticamente e nunca se sabe, ou o piloto não tem indicações de qual é que é o sensor que está a usar para designar. Ou seja, ele pode usar o RWR, que é o Radar Warning Receiver, para designar alvos, pode ser o radar, pode ser o Targeting Pod, e esta fusão de sensores é que traz uma grande vantagem já para os aviões de quinta geração. E enquanto pilotos, há algum aspecto tecnológico que o próprio F-16 deixa a desejar, digamos? Existe algum sistema que o caça necessite na medida de vos possibilitar um trabalho mais eficiente? Essa é uma daquelas perguntas com uma resposta muito difícil. É quase como. Temos que falar que o F-16 é uma plataforma que não é nova, não é? É uma plataforma já antiga. Obviamente tem vindo a sofrer muitas alterações ao longo do tempo. Tem vindo a receber upgrades, o Middle Life Upgrade, por exemplo. Tem vindo a ser o nosso bloco. O bloco é quase o modelo do nosso avião, tem vindo a ser atualizado para estar a par com os modelos das forças amigas e forças internacionais. Contudo, não é uma aeronave de quinta geração. Não tem o state of the art em tecnologia. Não temos... Aquilo que usamos é aquilo que foi desenhado para o nosso avião durante o tempo. Não estamos a falar de uma plataforma nova com todos os iGadgets que a sociedade moderna tem. Ou seja, isto tudo para vos dizer o quê? Nós continuamos a ser eficazes, nós continuamos a ser letais, não conseguimos é fazer tudo o que fazem as aeronaves mais modernas. É quase como pensarem, vocês têm um muito bom carro, mas é um carro já com 20 anos, vamos pôr assim. E hoje em dia é um carro que é da mesma gama do vosso, mas é novo. E vai ter já lá um LCD enorme, que é touch, e podem fazer isto e podem fazer aquilo. Não significa que vocês não consigam ir dar para ver no vosso carro. Significa que algumas coisas que vocês não vão ter. E no que toca à parte bélica, os avanços na última década, nas últimas 2 décadas, têm sido exponenciais. E nós, obviamente, que não estamos quase que a fazer o upgrade do nosso avião porque a nossa plataforma não o permite. Mas continuamos a ser letais, continuamos a ser eficazes e cumprimos a nossa missão, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Para finalizar o podcast, fazemos sempre assim a mesma pergunta a todos os convidados. Algum conselho de motivação que queiram dar aos nossos ouvintes que maioritariamente são alunos de Engenharia Aeronáutica? O conselho que nós temos a dar é que se apliquem nos estudos e que treinem, basicamente. Sim. Treino físico é importante. Treino físico é importante. E que não desistam dos sonhos. Sim. Traçarem um objetivo e trabalharem para o objetivo. Bem, é assim que nós acabamos por hoje. Capitão Tiago Alves e Capitão António Alves, a ambos vós, muito obrigado por estarem connosco hoje e por terem falado um pouco do que é ser piloto no F-16 e como chegar aí.
Certamente este episódio vai ser bastante bem recebido pelos nossos ouvintes e da nossa parte é tudo. Muito Muito obrigado obrigado pelo pelo convite. convite. E até ao próximo episódio. 50, 40, 30, 20, retard.